Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre The Irishman, filme de abertura do Festival de Nova York, aguardadíssimo, né? Dirigido pelo Martin Scorsese, uma das maiores produções da história da Netflix e que é a maior abertura da história do Festival de Nova York. Todas as sessões lotadas, a sessão de comentários com Martin Scorsese, com elenco super procurada, com longas filas. Então dá para ter ideia daqui da dimensão desse filme, da importância desse filme para o cinema. Como falei nas minhas reações iniciais, extraordinário, impecável. Tem algumas questões polêmicas que vamos discutir aqui, sim, especialmente em torno do rejuvenescimento, mas nada tira o brilho dessa grande produção. E aqui você tem o Scorsese no seu estado puro, são mais de 200 minutos de rodagem e ele não tem filtro, ele não tem um limite de tempo ditado pela distribuidora, no caso Netflix. Aliás, muito pelo contrário. O Ted Sarandos, que é o diretor de estratégias da Netflix, esteve nas sessões em Nova York, fez a apresentação do filme, inclusive, deixou muito claro que ele queria que fosse levado ao público aquilo que o Scorsese achava que deveria ser levado. Por exemplo, na questão de O Lobo de Wall Street, nós tivemos uma certa polêmica, porque o Scorsese tinha um corte de 4 horas, teve que limitar para ser lançado nos cinemas, e aqui não, aqui você tem tudo que o Scorsese quer levar para a tela, da forma que ele quer levar, sem qualquer tipo de pressão, sem qualquer tipo de filtro da distribuidora. É um épico, é um grande filme para você que gosta do gênero, para você que gosta do Martin Scorsese, para você que é fã de 3 lendas vivas do cinema, Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Depois da sessão nós tivemos, como eu falei, os comentários dos produtores com o elenco e eu anotei alguns números que eu queria compartilhar com vocês. 180 dias de rodagem no total, 117 locais diferentes, 309 cenas e 9 câmeras no total por cada cena. Então até o Martin Scorsese brincava e dizia, eu nunca tive tanta gente no set, eu nunca tive tanto material no set, tantos caminhões circulando. E aí ele falava também que ele mesmo teve que se adaptar a essa nova experiência. Tomou proporções muito maiores do que ele mesmo imaginava quando começou na gênese desse projeto ainda com a Paramount, que deixou de lado porque o custo ia ser muito alto. A produção de Irishman, o irlandês, ela é baseada na vida do Frank Sheeran, que teve a sua biografia publicada 1 ano após a sua morte, e com várias polêmicas que tratam desde o assassinato do John Kennedy até questões ligadas ao Sindicato dos Caminhoneiros, a Teamsters Union, né? E o Jimmy Hoffa. Então você tem o Frank Sheeran, interpretado pelo Robert De Niro, e aí você tem toda a vida do Frank Sheeran, como ele é apresentado no filme como um entregador de carne inicialmente, e aí ele entra nessa questão do crime. E o filme ele tem uma tagline, ele tem uma linha que é a seguinte: eu pinto casas. E aí a partir dessa frase dita logo no começo, eu pinto casas, você vê o que significa isso e como essa questão de pintar casas está envolvida primeiro com o personagem do Robert De Niro apenas e depois com o personagem do Al Pacino, o Jimmy Hoffa e também com o personagem do Joe Pesci. Você tem essa aproximação, então, essa construção inicial toda voltada para o irlandês, o Frank Sheeran. Você acompanha como ele entra na questão da criminalidade, aí ele serve a família Bufalino. E o Russell Bufalino, que é o personagem do Joe Pesci, ele ganha muita importância e notoriedade na medida do filme, até que você chega também no contato com o Jimmy Hoffa. Como falei no meu vídeo anterior, é extremamente importante ter um conhecimento prévio. O Scorsese ele parte do princípio que você sabe quem é o Jimmy Hoffa. Algumas pessoas até inclusive falaram do filme estrelado pelo Jack Nicholson de 1992. Eu acho válido. As conclusões são diferentes, bem diferentes do filme de Hoffa, 1992, e de The Irishman, esse filme de 2019. Mas é uma base inicial. Assim como o Scorsese também ele acha que o espectador tem que ter uma base sobre a relação do John Kennedy com a máfia, ele nunca ele coloca essas questões polêmicas, mas ele nunca entra de fato na visão dele, ele entra na visão do irlandês. Então os mais de 200 minutos de desenvolvimento de The Irishman privilegiam esses 3 atores espetaculares. Quem é fã de cinema vai ter aqui um prato cheio e vai ficar emocionado. Eu saí da sessão emocionado, porque eu sou muito fã dos 3. Muito fã do De Niro, do Pesci, do Al Pacino. Eu não sei se eles vão atuar nesse mesmo nível daqui para frente, mas eu sei que pelo menos agora com esse filme eles mostraram e provaram mais uma vez as lendas, né? Como eles são autoridades na tela, autoridades no cinema, e vai ficar um filme marcado para a história, não tenho dúvida alguma disso. Todo o desenrolar inicial, claro, ele privilegia o Robert De Niro,
depois aos poucos você vai tendo a noção do Joe Pesci, vai tendo a noção do Al Pacino na entrada da tela. Eu adorei a atuação do Al Pacino, foi a que eu mais gostei, porque toda frase que o Al Pacino fala no filme tem um efeito, tem especialmente uma cena, que é a cena que eu acho que vai encaminhar o Al Pacino pro Oscar, dele falando sobre o Kennedy, sobre a família Kennedy, né? Porque o Jimmy Hoffa teve problemas, não tanto com o John, mas mais com o Bob, o Robert Kennedy, quando ele era procurador-geral dos Estados Unidos. E aí, como o Scorsese fixa essa opção, vou circular entre esses 3 personagens e todo o material de promoção de The Irishman. Eu vou até mostrar de novo aqui o flyer todo o material de promoção de The Irishman, ele segue os 3. Pacino, De Niro e Pesci. Não poderia ser diferente. Eu não vou dizer que eu fiquei magoado, mas eu esperava um pouquinho mais de aproveitamento do personagem do Harvey Keitel, que ele é usado na tela mais como apoio para engrandecer a história, e ele fala sempre indiretamente, nunca diretamente. Ele tem uma linha grande de diálogo em todo o filme, da mesma forma que Anna Paquin, muito aguardada, né, pela presença dela em The Irishman. Ela participa de uma trama toda emocional, voltada para a carga em torno do personagem do Robert De Niro, e também não tem um grande destaque assim na questão de linha e na questão de tempo de tela, por essa decisão de circular o filme nas 3 lendas do cinema que eu estou falando aqui. Tecnicamente, The Irishman é perfeito, é um trabalho que é tão bom quanto de Era Uma Vez em Hollywood, nessa questão de pesquisa, nessa questão de respeito, de resgatar a história, seja através dos figurinos, através de itens, através desses detalhes, né? Então você fica encantado com isso. Um fato que eu tenho que tirar o chapéu para o Scorsese, e aliás, o Scorsese faz vários experimentos na tela, coisas que eu não pensava que eu fosse ver o Scorsese utilizando, especialmente na questão de fotografia. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que você tem um filme que passa por várias décadas. O personagem do Robert De Niro, ele é apresentado para você já muito idoso, no seu ano final de vida, e aí ele começa a se lembrar das suas histórias, começa a te contar como uma espécie de narrador, às vezes com voice-over. E aí o tradicional seria o seguinte: colocar datas, né? 1944, 1961, 1963, 1971. O Scorsese nunca faz isso. Ele faz essa marcação temporal a partir do uso de imagens de arquivo. Então você tem o Walter Cronkite, por exemplo, falando sobre o assassinato do Kennedy. Olha, você sabe que nós estamos em novembro de 1963. Você tem depois falando sobre a reeleição do Nixon, 1972. Questões iniciais ligadas ao caso Watergate, 1972 para 73. Então é muito interessante, eu adorei, eu achei extraordinário, leve, e apenas mostra, né, toda a qualidade desse roteiro, toda a qualidade desse trabalho. Claro que existem algumas questões que vão gerar algum tipo de discussão, especialmente em torno das visões do irlandês sobre episódios marcantes da história dos Estados Unidos, seja com a família Kennedy ou seja com o próprio Jimmy Hoffa. Questões que eu acredito que vão, na época do lançamento da Netflix, vão render alguns documentários, inclusive, mas aqui o Scorsese ele não está na posição de questionador, ele está na posição de um diretor, um realizador que está apresentando aquela história que ele acha que o público deve conhecer. Assim que terminou a sessão inicial do Festival de Nova York, nós tivemos contato com o pessoal da Netflix, de produção, para tirar dúvidas também, e o pessoal que já estava na minha frente, eu ia fazer essa pergunta, mas o pessoal já começou falando sobre o CGI, né? Como é que foi que se deu a construção e tal. Em maio desse ano, o Scorsese participou de um podcast e ele disse que ele não estava satisfeito ainda 100% com o trabalho gráfico. A Netflix investiu mais dinheiro, estimado mais 25 milhões de dólares, além do orçamento final, né? Além do orçamento do projeto, para contratar uma outra equipe de pós-produção para aprimorar esse trabalho gráfico. E você tem 3 tipos de CGI, pelo menos na minha classificação assistindo o filme. O CGI pesadíssimo e artificial, que envolve uma cena apenas. É um flashback do personagem do Robert De Niro, Frank, na Segunda Guerra Mundial. É uma cena que você olha para a face dele e é uma face, na verdade, de videogame. Foi a cena que eu particularmente não gostei de The Irishman por causa disso. Ficou artificial. Você tem uma outra forma que seria a maquiagem leve com CGI. CGI, no caso, para tirar linhas de expressão. E você tem apenas maquiagem. Em uma determinada cena, para pegar como exemplo, e aí eu não vou entrar na história, mas só para citar, você tem o personagem do Robert De Niro muito jovem, com uso de CGI pesado, o personagem do Harvey Keitel apenas com a maquiagem e o personagem do Joe Pesci
com maquiagem leve e CGI. São 3 formas diferentes. Quando a luz bate no personagem do Robert De Niro com esse CGI pesado, não fica natural. Assim, eu entendo, é o que a tecnologia tinha para oferecer, o Scorsese deixou isso muito claro, que ao longo do projeto eles foram descobrindo novas opções, eles foram aprimorando esse trabalho gráfico, e ele diz o seguinte: o que a tecnologia tinha para oferecer em 2019, com a questão de rejuvenescimento, está no filme. Nós tivemos vários avanços tecnológicos por causa de The Irishman. Então, assim, com certeza vai entrar para muita gente no Vale da Estranheza, né? No Uncanny Valley, que até fiz um vídeo sobre isso quando comentei sobre o trailer de Cats. Eu confesso que eu estranhei nas primeiras cenas, os primeiros, 20 minutos, mas depois me acostumei, e não digo que isso seja demérito do filme, não, é uma opção que valorizou muito a atuação do De Niro, que valorizou muito do Pesci, também do Al Pacino. Aliás, é interessante porque o rejuvenescimento do Al Pacino está muito natural, o do Pesci está muito bom também, o do Robert De Niro jovem, que na minha visão não ficou tão bom assim. Então só seria esse o comentário em torno do CGI. Não acho que isso vai acabar prejudicando o filme, mas na época do lançamento da Netflix no catálogo, no dia 27 de novembro, com certeza vai ser pauta de discussão. E com um filme excepcional desses, extraordinário desses, com um trabalho de fotografia impecável, com várias cenas típicas de um grande filme de Oscar e que não deixam nada a desejar de clássicos do Scorsese, fica a dúvida: vai pro Oscar para vencer em todas as categorias? Entra com amplo favoritismo? Quero conversar mais sobre isso, mas adianto o seguinte: na minha visão hoje é o favorito para melhor filme, é favorito para melhor direção e melhor roteiro adaptado também. A questão da atuação, o ano de 2020, o Oscar 2020, será um dos mais disputados da história, mas o Robert De Niro deve encaminhar a sua indicação para melhor ator. E para ator coadjuvante você tem Joe Pesci, você tem Al Pacino. Já disse, e para mim ficou claro que o Al Pacino é o grande destaque do filme. Eu me encantei com o uso do Al Pacino no filme. Mas assim, a Netflix ela não vai conseguir fazer uma categoria de melhor ator coadjuvante com 5 indicados dela. Até porque você teria o Al Pacino, Joe Pesci, você teria também o Anthony Hopkins por The Two Popes, que o Ted Sarandos já disse que terá campanha. Então penso que seria mais viável uma nomeação para o Al Pacino nesse filme The Irishman, mas não ficaria surpreso que o aspecto emocional fosse envolver o Joe Pesci. Até algum tempo atrás, o pessoal dizia que o Joe Pesci nunca mais ia voltar para o cinema, que ele ia curtir a aposentadoria. Pegou um novo desafio e entregou um grande papel, um dos grandes da sua carreira. Então The Irishman é excepcional, eu vou dar uma nota 9. Questões vão ser feitas com outros clássicos, né, especialmente Os Bons Companheiros. Os Bons Companheiros é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Eu ainda prefiro Os Bons Companheiros, mas eu entrei na história de The Irishman, eu curti cada segundo de The Irishman. Não foi um filme lento, é um filme que sempre está te promovendo reflexões e é um filme que tem várias surpresas, especialmente, claro, em torno do tratamento do Jimmy Hoffa. Eu não esperava o final que eu vi naquele filme, eu não esperava o encaminhamento que eu vi naquele filme. Então, assim, recomendo muito você assistir no dia 27 de novembro na Netflix. E se você está no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo devem ter sessões especiais de The Irishman também, aí dependendo nas outras capitais da negociação da Netflix com redes de cinema, cinemas independentes, etc. Para os amigos de Portugal, é bem provável que a Netflix siga o que foi feito com Roma também e faça sessões em algumas cidades, em alguns cinemas. Seria esse o comentário inicial, vamos conversar muito mais sobre The Irishman a partir de agora, certo? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!